Boa tarde, queridos irmãos. Que alegria vendo cada um chegar para participar conosco desse encontro, que de imediato eu gostaria de agradecer o convite dos irmãos, os companheiros de Tramandaí, da CEFAC, e dizer da minha alegria, que é uma grande honra participar em época de pandemia, onde nós estamos reclusos nos nossos lares, desse encontro com cada um de vocês para falarmos um pouquinho em torno dessa abençoada doutrina espírita, que tem feito tanto por nós, principalmente nessas épocas difíceis em que nós estamos atravessando. Épocas difíceis, mas de profundos ensinamentos que nós todos estamos retirando e aproveitando. E a minha fala começa nessa tarde em que eu rogo a Jesus e aos benfeitores espirituais o amparo para que a nossa fala simples, muito simples, toque profundamente o coração de cada um de vocês. Eu lembro que quando começa o livro Boa Nova, e já no capítulo 1, que fala da chegada de Jesus a Jerusalém, em que ele não tinha formado ainda o colégio dos 12 apóstolos, imediatamente quando ele se coloca na frente do templo, o sacerdote chega e aborda ele, Hanã, e pergunta: Galileu, o que fazes aqui? Porque nota aquela figura ímpar, né? com aquelas vestes, com aquele modelo, né? E obviamente que logo dá para perceber que é um galileu. E Jesus se vira para ele e fala: eu passo para fundar o reino de Deus. E o sacerdote pergunta para ele: mas o que pensas tu ser o reino de Deus? E Jesus responde, bem simples: o reino de Deus é uma obra divina dentro dos corações de cada homem. E ali ele começa a sua função, né? O seu messianato, colocando e explicando e mostrando, desde aquele instante, depois que ele forma o colégio dos 12, ele consegue a fazer com que cada um entenda que essa obra, que o reino de Deus, que essa obra dentro do coração de cada homem, é uma obra em que todos nós temos que estar envolvidos. É uma obra individual. Então, construir o reino de Deus dentro dos nossos corações é construir um reino não material, não é uma obra exterior, mas uma obra interior, aonde o amor, desde o alicerce até o seu telhado, seja sempre o amor. Porque a presença de Deus em nós é o amor. E como é que a gente constrói esse amor? De que amor é esse que nós estamos falando? Que amor era esse que aqueles crentes iniciais do cristianismo, aquelas pessoas simples, aqueles homens se entregavam nos círculos romanos, de mãos dadas, cantando, como que se nada tivesse por acontecer, num processo de profunda dor. Que amor era esse que invadia esses corações desses homens, dessas mulheres, dessas crianças que se entregavam no circo romano daquela forma que impactava o César e toda aquela turma do comando romano? Eles ficavam impactados, mas como pode eles estarem vão ser trucidados, vão ser assassinados pelos leões, ou pelas espadas, ou pela fogueira, e cantam e louvam dessa forma? O que leva no coração dessas pessoas? E nos momentos que nós estamos vivenciando agora, de dificuldade, porque para nós é algo novo, estamos de dezembro em diante vivendo um processo novo, o mundo todo, em que nós nos colocamos num isolamento social, num processo que é histórico para todos nós, né, e o mundo todo nunca tinha parado ainda. Nós estamos diante de uma tribulação, diante de uma dificuldade, diante de uma aflição coletiva. E qual é a nossa conduta? O que nós estamos sendo chamados a este momento? É exatamente esse ponto.
é nós darmos o nosso testemunho. Mas o que é o testemunho? O que é testemunhar perante Cristo, perante a humanidade, perante as pessoas? O testemunho não é eu estar com a doença, o Covid, o coronavírus. Esse é um fato. Agora, se eu estiver contaminado com o vírus e passar por esse processo, abraçado na resignação e transmitindo valores espirituais com a minha conduta, isso é testemunho. Mesmo que eu não seja contaminado, como que eu posso passar por esse processo doloroso, angustioso e me mostrar como um verdadeiro e genuíno cristão? Mostrando valores espirituais. Desde o primeiro comando da Organização Mundial da Saúde, das nossas autoridades, que nos indicaram que o caminho a ser seguido seria o isolamento como forma não para somente evitar o contágio, mas para que pudéssemos ter tempo de equipar os nossos hospitais, nos preparar para esse processo coletivo, demonstra naquele momento o chamamento que cada um de nós devíamos estar aplicando ali, que era a regra áurea, ou seja, amar ao próximo e fazer a ele tudo aquilo que fosse feito a cada um de nós. Então é um chamamento muito importante em que nós somos convocados a dar o verdadeiro testemunho. Então, testemunhar não é passar somente pelas doenças ou pelas aflições. Testemunhar é transmitir valores espirituais para aqueles que nos rodeiam, transmitindo desta maneira viva, através de nós, da nossa experiência, a presença de Deus falando por nosso intermédio. Então, quando eu vou ao supermercado, eu não vou comprar tudo que tem lá, tudo que eu posso, porque eu sei que outras pessoas irão necessitar também. Eu tenho que olhar para o lado nesse processo doloroso, testemunhar, compartilhando alimentos com outras pessoas que estão em dificuldades, porque muitos perderam seus empregos de forma imediata, rápida, e a fome não espera. Então eu tenho que testemunhar dessa forma, fazendo tudo que eu posso. Estou entediado em casa, no isolamento, né? Vamos ocupar o tempo com uma leitura edificante, né? Com confecções de máscara ou de tudo aquilo que a gente pode fazer, visando o amparo aos demais irmãos. Então nós estamos sendo convocados nesse momento para que Deus fale por nosso intermédio, para que Ele haja, né? Lá no capítulo 10, no versículo 20 de Mateus, nós temos uma orientação que diz exatamente desses momentos que nós estamos passando. Mateus escreve assim, quando Jesus faz uma recomendação aos seus discípulos. E aqui eu quero lembrar que há a diferença entre discípulo e apóstolo. Discípulo é aquele aprendiz do Evangelho, aquele que quer acompanhar Jesus, mas com compromissos específicos. Ele é o discípulo, então é aquele aprendiz atento, aquele aluno que fica prestando atenção em tudo para que aquela orientação logo em seguida já possa ser aplicada. E lá ele escreve assim no versículo 20: pois não sois vós que falam, mas o Espírito de vosso Pai falando em vós. Porque no versículo 19 já dizia que Deus iria falar por nós no momento do testemunho. E nesse versículo assim, pois não sois vós os que falam, mas o Espírito de vosso Pai falando em vós. Então, o que vai falar em mim nesse momento de testemunho, de tribulação? O que vai falar em mim? O Espírito. Mas o Espírito de quem? Do vosso Pai, que é o que diz ali. E onde vai falar? Em vós, ou seja, em mim e em cada um de vocês. Em cada um desses que estão envolvidos, ou seja, de toda a humanidade, independente de credo religioso. Neste momento, o que vai falar em mim é o Espírito de Deus em cada um de nós. Então, neste momento de grande testemunho, tudo que eu vier a fazer, tudo que eu vier a falar, tudo que eu vier a pensar, todas as coisas, como eu me manifesto, é a presença de Deus falando por meu
pelo meu intermédio. Então, eu vou mostrar Deus em mim, Deus agindo por meu intermédio. Tá, mas como é que eu posso saber que é Deus que está falando por meu intermédio? Lá na questão 10 e 11 do Livro dos Espíritos, nós temos uma dica para compreender isso. Kardec pergunta assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta ela é muito clara. Não, falta-lhe para isso o sentido, ou seja, falta em nós, ainda para compreender essa presença de Deus em nós, os sentimentos mais depurados. E a resposta continua: quando seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua imperfeição, se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. Então aqui nós temos uma dica preciosa, né, no Livro dos Espíritos, que para nós compreendermos Deus e para sentirmos a presença dele perto, dentro, nas nossas ações, nós precisamos apurar, melhorar os nossos sentimentos. Quanto mais melhorados tivermos, quanto mais evoluídos nós tivermos, quanto mais nós desenvolvermos a asa da sabedoria e a asa do sentimento, mais próximos de Deus e mais fácil nós compreenderemos a sua presença em cada um de nós. Então nós já temos algumas dicas importantes para aprender a vivenciar esse amor, essa presença de Deus em cada um de nós, principalmente nesta época de pandemia, que talvez seja o maior testemunho que nós estamos sendo conclamados a praticar. Lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 30, Emmanuel fala que o amor puro, é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, o amor puro, nós estamos falando do amor puro, é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, se o amor puro é o reflexo de Deus em cada um de nós, o que reflete esse amor? Qual é o espelho que está refletindo esse amor em todos nós? O espelho é Jesus. Então, Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, o nosso Pai, envia Jesus, um espírito crístico, o governador espiritual do orbe, para a Terra. Ele encarna e através dele o reflexo, o amor de Deus vinha e através do Cristo refletia para todos os nossos corações. Então, quando Jesus esteve aqui conosco, a fala dele não era uma fala para humanos, era uma fala para almas, era de coração para corações. Era o mais puro amor de Deus refletindo para os nossos corações, para nos ensinar a sermos igual a Ele, seguindo Ele como guia e como modelo da humanidade. Ou seja, não haveria outro caminho, outra forma que não fosse esta, para que nós pudéssemos sentir esse amor dentro de cada um de nós. E ainda no mesmo livro, no capítulo O Amor, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis fala que a alma, dissemos, vem de Deus, criada por amor, criada para amar. Então nós não somos fruto do acaso, nós não somos fruto do nada, não fomos atirados na sementeira universal, nós somos criados por amor de Deus. E fomos criados para amar, para amar. Olha que profundo isso. E no mesmo livro, Leon Denis fala ainda que a evolução dos mundos, e aí ele coloca esse amor de uma forma mais abrangente, a evolução dos mundos e das almas coloca o mundo como um sistema, né, um sistema universal de corpos celestes, e coloca nós como corpos individuais, mas também celestes. Né? Diz assim, a evolução dos mundos e das almas é regida pela vontade divina, que penetra e dirige toda a natureza. Então esse amor ele se expande. Esse amor toma uma proporção muito grande. E aí então nós conseguimos agora a decifrar esse amor. Através de João, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: quem não ama não conhece Deus,
Porque Deus é amor. Então aqui nós temos a resposta. Então, para conhecer Deus, nós temos que amar infinitamente. Amar a todos os instantes em que somos conclamados, desde que nos percebemos como seres, como princípio inteligente do universo, encarnados ou não, amar sempre. Quando a gente não ama, a gente está distante de Deus. E quando a gente ama, a gente está permitindo conhecer Deus dentro de cada um de nós. Então Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, inclusive de nós, de cada um de nós, dos nossos sentimentos mais simples, mais complexos que sejam, para que a gente consiga nos compreender como almas luminosas que somos. Então, nós somos médiuns, né? Aprendemos isso nas primeiras lições basilares do Espiritismo. E como médium que somos, nós somos mediadores, intermediários de quem? Como médiuns, né? Espíritos encarnados que somos, e como nos colocamos como médiuns, nós estamos intermediando o quê? Espíritos, irmãos nossos que não têm mais a carne. Então nós podemos, através das nossas faculdades mediúnicas, receber, né, através de psicografia, psicofonia, intuição, seja qual for o tipo de mediunidade, da clarividência, da audiência, enfim, né, nós podemos receber espíritos de irmãos nossos, iguais a nós, um pouquinho mais atrasados do que nós e pouca coisa mais evoluída que nós. Isso é o nosso poder. É o que nós podemos fazer de acordo com o tanto de amor que já existe dentro de nós. Mas outros fizeram mais. Vamos pegar um exemplo disso? Estevão. Gesiel, que se transforma em Estevão, lá no livro Paulo Estevão. Gesiel, que depois se transforma em Estevão, quem lê o livro sabe do que estou falando. Quem não lê o livro está perdendo uma oportunidade, e aí eu dou até a dica que aproveite essa época de confinamento, de isolamento, para que a gente possa fazer uma boa leitura. E esse livro, ele é extraordinário. Esse livro mudou a minha vida. E lá Estevão, quando tem os embates com Paulo, que eu perseguia, que era Saulo, que passa a ser Paulo também, acontece com ele também uma transformação. Paulo o persegue, e nos diálogos que eles têm, nos discursos inflamados, no embate, ali quando Estevão estava falando, ele estava sendo médium. E ele estava sendo médium para quem falasse por intermédio dele, para que a mensagem chegasse a Paulo? Jesus. Então, Estevão era o médium de Jesus. Jesus utilizava suas faculdades mediúnicas para que a mensagem chegasse até Paulo, através da intuição, através da presença viva, para que ele utilizasse o conhecimento e o amor que já existia nele para tocar o coração endurecido de Paulo. E depois que Estevão é assassinado pelo próprio Paulo, a mando de Paulo, ele continua a sua tarefa espiritual, mediando no mundo espiritual, cumprindo a mesma missão. Jesus dava o comando, Estevão recebia a orientação, e através da sua presença espiritual junto de Paulo, Paulo escrevia as cartas inspirado por Estevão, amando de Jesus. Olhem que coisa linda. Mas e Jesus, quando encarnado, quando ele se transfigurava, quando ele se isolava, quando ele saía para orar, quando Jesus iria exercer a sua função mediúnica, ele era médium de quem? Qual é o espírito que falava por intermédio de Jesus? Deus. Então é nessa proporção que nós temos que chegar. Nós temos que ser Estevão e nós temos que ser Jesus. Para que o Espírito de Deus perpasse, permaneça e nos utilize plenamente, nós precisamos melhorar o nosso sentimento. Precisamos colocar tijolos e construir paredes em um alicerce sólido da construção do reino de Deus, que é uma construção diária em cada um de nós, a cada dia, a cada instante. E a época oportuna agora, de grande testemunho, de mostrar esses valores espirituais que já existem em nós,
nós estamos tendo essa oportunidade redentora. E lá na questão 625, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito, né, que pode servir de guia, modelo para a humanidade, que os espíritos respondem que era Jesus, sua forma sucinta, Kardec faz um comentário depois dessa resposta curtinha e objetiva. Ele diz assim: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Ou seja, o que nós queremos em matéria de evolução moral? Ser igual a Jesus. E ele continua: Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então Kardec comenta aqui o que nós estamos falando. Jesus era animado pelo Espírito Divino o tempo todo, para que tudo que ele fizesse pudesse ser a presença de Deus aqui na Terra. Então, desde a manjedoura, ou melhor, desde antes da manjedoura, quando foi feita a programação para que Jesus viesse à Terra, para que ele pudesse encarnar, lá no livro Caminho da Luz, no capítulo 1, tem aquela fala extraordinária de Emmanuel que diz assim, que espíritos crísticos, que são responsáveis, né, pelo nosso sistema solar e outros sistemas, são compostos por espíritos crísticos, ou seja, espíritos puros, uma comunidade de espíritos puros, que são responsáveis por coordenar os mundos. E o nosso mundo, o planeta Terra, é coordenado por um desses espíritos crísticos, que é Jesus, nosso irmão mais velho. E ali fala que essa comunidade de espíritos crísticos se reuniram 2 vezes próximo à Terra, perto da Terra, para momentos específicos. O primeiro momento foi quando a Terra já tinha se deslocado do Sol, estava em processo de resfriamento e de organização fluídica material, a transformação do fluido cósmico. Eles se reuniram para determinar as diretrizes que a Terra teria. E a segunda vez, essa reunião de espíritos crísticos em torno, perto do orbe, foi para definir a vinda de Jesus aqui na Terra. Então vejam que o amor de Deus vem desde antes. E quando ia como sua mãe e vem ao mundo, bota os pezinhos aqui como criança, ele nasce aonde? Numa manjedoura, num local simples, num local que ninguém poderia imaginar que um rei, o Messias, o esperado, num castelo, num berço de ouro, rodeado por tudo que o mundo material poderia oferecer, e ele vem através de uma manjedoura, já dando ali o primeiro ensinamento para a humanidade, mostrando o quê? A simplicidade e a humildade, mostrando que não importa onde que nós comecemos, mas o que importa é aonde nós vamos terminar. Então o primeiro ensinamento já está ali. Então da manjedoura até a cruz, nós temos assim exemplificação a todo instante. Foram mais de 33 anos da sua presença aqui na Terra, nos ensinando desde o primeiro momento que ele pisa aqui na Terra até o momento que ele sai pelo madeiro, pela cruz. Todo esse tempo foi demonstração de amor puro nele. Tudo que ele fazia, tudo que ele falava, era Deus falando para os nossos corações. Então, quando nós estudamos a mensagem, quando nós estudamos o cristianismo, a vida de Jesus, utilizando essa chave extraordinária que é a doutrina espírita, nós colocamos luz dentro de cada um de nós. E a luz, quando se faz em nós, é a função dela, primeira função da luz num ambiente escuro e bagunçado, é mostrar o que tem que ser consertado, o que tem que ser arrumado ali dentro. Então a luz por si só, ela não nos transforma de imediato, ela nos mostra o tanto de coisa que nós temos que fazer para consertar dentro da gente. E à medida que a gente vai aprofundando ou deixando essa luz penetrar na escuridão do nosso íntimo, nós vamos nos organizando e nós vamos melhorando as nossas condições para sentir a presença de Deus nos nossos corações.
E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nós temos aquela dica extraordinária, que é a lei de amor. E que diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, que eu acabei de falar. Desde antes deles encarnar aqui na Terra, até a sua saída, o amor era o resumo de tudo que ele fez. Então, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Olha só. Então, colocou que o amor, a vida de Jesus, é a clareza, é a condução, é a receita do bolo para que a gente possa compreender o amor. Então, é o amor, é o sentimento por excelência. O amor é o sentimento por excelência. Pois bem, então se é o sentimento por excelência, como é que nós podemos interpretar isso para nós? Vamos lá. Eu sempre coloco, para a gente entender essa parte da lei de amor, as nossas provas no colégio. Eu sou do tempo do colégio. Estou aqui entregando a minha idade para vocês. Mas na escola ou no colégio, no meu tempo, no colégio, a gente fazia as provas e a professora botava lá em cima, né, no cabeçalho da folha, o resultado da nossa prova. E ela podia ser bom, muito bom, ótimo. Né? Se nós tivéssemos ido mal, ela colocaria ali regular, né, ou insuficiente. Né? Mas se nós tivéssemos gabaritado a prova, tivesse feito uma prova maravilhosa, com clareza, com perfeição, com a letra bonita, com capricho, sem colar de ninguém, né, ela escrevia lá em cima da folha, né, excelente. Então é disso que nós estamos falando. Então, nós escrevemos em nós o tanto de amor que nós já temos. Então, a pergunta é: o nosso amor é bom? É regular? É muito bom? É ótimo? Ou é excelente? Excelente ele não é, porque nós somos, na escala espírita, espíritos imperfeitos, no mundo de provas e expiações, que está vivenciando um processo de transição para um novo ciclo, que é o ciclo da regeneração. Então, o estágio dos espíritos que vivem esse momento, que somos nós, é da imperfeição, está lá na escala espírita. Então, nós somos espíritos imperfeitos. Então, o amor que existe em nós, ele não é excelência. Ele é de acordo com a nossa imperfeição. Então, o que baliza essa imperfeição para que não seja excelente? É nós ainda termos ciúmes, nós sentirmos inveja, nós nos melindrarmos, nós ficarmos magoados, nós não compreendermos os nossos parentes difíceis e constituindo ali assim mais danos, mais processos reencarnatórios e complexos, gerando ainda mais dores, né? Não podando as arestas. Isto mostra a nossa imperfeição. Então, quanto mais nós nos conhecemos, mais nós saberemos o quanto que precisamos melhorar. Então, no amor que existe em nós, não é o amor excelência ainda. É o amor imperfeito. É o amor possessivo, que diz que é meu filho, que é minha filha, meu marido, minha esposa. E neste momento de confinamento, de isolamento, que a gente volta para dentro das nossas casas para viver uma experiência familiar genuína, porque muitas vezes nós saímos das nossas casas, trabalhamos, ligamos no automático, somos autômatos da vida e em casa nós ficamos poucas horas acordados e depois muitas horas dormindo e depois fora de casa. Agora nós fazemos tudo dentro de casa. E agora nós somos convidados a fazer esse enfrentamento com a nossa vida real. Então nós estamos dentro das nossas casas, que são as paredes e o teto, e vamos vivenciar uma experiência de lar. A questão é, a nossa casa já é o lar? Já é um lar? Ali reina a amizade, o diálogo, a paciência, a alegria? Isso é lar. Que parede é casa, é construção material. Mas construção espiritual
É um lar. Então agora nós somos conclamados a vir para dentro das nossas casas e vivenciar a oportunidade de lar com todos aqueles que habitam junto conosco, né? Num isolamento forçado, mas que pode e deve ser útil para as nossas reflexões e para as nossas manifestações enquanto espírito responsável por aquelas pessoas que estão ali no nosso convívio. Seja entre casal para se conhecerem mais ainda, seja com os filhos para dialogarem e aproveitarem tempo que antes não tinham. Olha só que interessante isso. O que esse processo, o que esse flagelo, um flagelo destruidor, que está ceifando muitas vidas e ninguém está imune, porque essas vidas não têm etnia, não têm cor, não têm religião, não têm classe social. Qualquer um de nós está exposto a esse flagelo, que pode ser destruidor, e está sendo, os índices são alarmantes, de mortes, mas que nós temos que vivenciar juntos esta experiência pandêmica, mostrando esse amor. Então, o amor, né, é o sentimento por excelência. Então, vamos buscar melhorar em nós para tentarmos chegar o mais rápido possível nessa excelência. E aí continua a mensagem. E os sentimentos, este amor, são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, não vamos ficar tristes com a nossa condição. Já há um progresso realizado, já há uma construção em nós. Lembre lá do início que eu falei, quando o sacerdote desafia e pergunta, né, o que era o reino de Deus na perspectiva de Cristo, e ele disse, né, que é uma obra divina dentro dos corações dos homens. Nós já começamos essa construção. Nós já temos coisas que nós já adiantamos em nós. Já temos virtudes, já tem sinais deste amor que queremos que seja excelência. Então, já está elevado à altura do progresso que nós já realizamos em nós. E no início é só sensações. Quando a gente começa a ter conhecimento, a gente começa a se depurar, e aí é que vem o sentimento, e o ponto essencial do sentimento é o amor, né? Mas não o amor no sentido vulgar, né, no sentido comum do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações, todos os quereres e todas as revelações sobre-humanas, ou seja, com mais profundidade a respeito deste amor, né, desse amor que não se trata de abraços, beijinhos, afagos. Isso é uma dimensão do amor, do afeto, que é conjugal, que é paternal, que é maternal, né? Esse é um amor fraterno, não é desse amor que nós estamos falando, né? O amor é muito mais amplo, né? Então, se é de Deus, ele é muito mais amplo, ele é em tudo e abarca toda a natureza, todas as coisas. Então, daí a necessidade do amor permear todas as nossas ações, que é aquilo que eu falei. Tudo que eu for falar, tudo que eu for pensar, como eu vou agir e me manifestar, tem que ser o amor. E esse amor vai ser proporcional àquilo que nós já construímos dentro de cada um de nós. Então, para que sejam ações positivas, para que sejam ações do bem, tem que estarem nutridas pelo amor. Por isso que Pedro fala lá, o amor, e só o amor, é capaz de cobrir as multidões de pecados, né? E Leon Denis traz aquela passagem extraordinária que diz assim, o amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os universos, os governa e fecunda. O amor é o olhar de Deus. O amor é o sentimento superior em que se fundem, se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade. É a manifestação na alma de uma força que se eleva acima da matéria até as alturas divinas. Olha que coisa linda, né? Então, nós temos que estruturar esse amor dentro do nosso processo evolutivo. E aqui eu anotei 6 pontos que eu queria compartilhar com vocês, já indo para a parte final da minha fala. O primeiro ponto que nós temos que analisar do amor nesse processo evolutivo que já está acontecendo em nós é a chegada da lei divina para todos nós. A lei divina todos sabemos que é uma só,
mas ela foi dividida em 3 partes para que nós pudéssemos entender de acordo com a nossa capacidade. Então a primeira parte da lei chega por Moisés. E aí nós recebemos o Decálogo, são os 10 mandamentos, para que pudéssemos organizar aquela loucura do mundo que se encontrava naquela época. Então ali no Decálogo nós aprendemos a primeira coisa. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós aprendemos a colocar Deus acima de tudo, aprendemos a amar um único Deus, né? Um único Deus. Então ali nós deixamos os deuses de lado, a pluralidade de deuses e passamos a amar só um Deus. Aprendemos a ser monoteístas. E este amor a Deus sobre todas as coisas também nos ensinou a amar os afetos. Então Moisés chega aqui e diz assim, ó, ama o teu próximo, ama os teus amigos. Ok, tu tem direito de odiar os teus inimigos, mas ama a Deus sobre todas as coisas. E aí, o segundo ponto é a chegada do Cristo. A segunda parte da lei de Deus, que é a lei de amor, né? A principal delas é o amor, né? Chega e diz assim, ó, tem que amar, sim, todos os afetos, tem que amar a Deus. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, já diz, ó, não vim destruir a lei. Jesus chega e diz, ó, que Moisés disse, tá tudo certo, tem que amar a Deus sobre todas as coisas, tem que amar os afetos, porém, eu vos digo, né, que esse amor tem que ser estendido também aos desafetos. E aí ele nos desafia, né, a amar os nossos inimigos. Então, este amor, esse processo, essa estrutura de aprendizado toma dentro de nós, com a chegada do Cristo, uma nova forma, uma forma mais profunda. Amar os inimigos. Como que eu vou amar alguém que me feriu, que me machucou, que me traiu, que me abandonou? Como que eu vou fazer isso? E Jesus mostra o tempo todo, em todos os momentos, porque ele foi abandonado, ele foi traído, né? Machucaram, né? Cuspiram, xingaram. Tudo que a gente pode passar de sofrimento que Jesus passou, nos mostrando como reagir diante dessas circunstâncias. E o terceiro ponto, né, que é a chegada da lei de amor por intermédio de Jesus, que também nos revela o amor estendido à família corporal, né? Ou seja, a gente tem que amar a todos indistintamente, a família corporal, inclusive a humanidade, né? A humanidade como um todo, mas quem é minha família, né, corporal? Quem é minha família corporal? São todos aqueles onde eu renasci. São todas aquelas pessoas que estão ali para nos ensinar, os nossos professores do dia a dia, a ter paciência, a resignação, todos aqueles com que nós nos comprometemos no passado, de alguma forma nós nos comprometemos com essas almas e agora elas renascem juntas, onde nós estamos envolvidos, né, para resolver problemas antigos que todos nós nos comprometemos. Essa é a nossa família corporal. Então, depois que a gente percebe isso, nós temos que ampliar, e aí é o quarto ponto que eu queria colocar, que é o amor que se amplia à família espiritual. Aí já é toda a humanidade. Aí é todos aqueles que eu amo, me dizem, como eu gosto daquele amigo, daquela amiga, né? E eu não tenho isso com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai, com meu filho, né? Mas com essa pessoa que não tem o meu sangue. É a família espiritual. São almas que a gente já conhece de outrora, de outros acontecimentos, que vêm também para podar suas arestas, vem outro núcleo de parentesco corporal, mas que quando nos encontramos, nos identificamos e sabemos, meu Deus, eu tive com aquela pessoa uma única vez e parece que eu já conhecia há tanto tempo. Ela já faz parte da minha família espiritual, nós costumamos dizer isso. E é verdade, né? Então, nós temos que perceber então essa família maior. E depois ampliar isso, né? Como quinto ponto, que é o amor sem fronteiras como lei universal. E agora nós temos a oportunidade de vivenciar isso. Nunca tivemos tão ligados ou interligados com a humanidade toda por causa de um vírus, de algo invisível que nos coloca, né, sentindo a mesma dor de qualquer parte do mundo. Mostrar que nós somos interligados, que nós somos uma única família, né? E temos que sentir esse amor em nós sem fronteiras,
para que seja uma lei universal. E o sexto ponto que eu queria colocar como estrutura do aprendizado, né, em nosso processo evolutivo, é o amor como caminho para nos religar ao Pai, nos reunir junto dele. Então, quando Paulo fala lá no Livro dos Espíritos que nós devemos gravitar em torno da unidade divina, ele está nos mostrando que nós não estamos gravitando em torno da unidade divina ainda. Que para gravitar em torno de Deus, ou seja, para estar reunido com Deus, para nos religar no sentido etimológico da palavra religião a Deus, nós precisamos de três coisas, né? Que é o amor, que nós estamos falando. O amor, nós precisamos da justiça, né? Que é fruto do amor, quem ama é justo, né? E precisamos da ciência, da sabedoria. Essas três coisas, quando reunidas em nós, fazem com que a gente gravite em torno de Deus, porque Ele é a causa primeira de todas as coisas. E Paulo alerta, e três coisas são opostas a isso, né? O ódio, a injustiça e a ignorância. Então, quando nós não estamos próximos de Deus, é porque nós estamos vivenciando essas três coisas negativas. Nós somos injustos, nós deixamos o ódio nos conduzir, o egoísmo, que é quem abarca tudo isso, né? E a ignorância. Achamos que sabemos tudo e que não temos mais nada a aprender. Isso é falta de humildade. E quando a gente faz isso, nós não gravitamos em torno de Deus, mas estamos gravitando em torno de nós mesmos, do nosso umbigo. Então nós estamos deixando o egoísmo, que é a maior chaga da humanidade, nos conduzir. Então nós precisamos aprender o caminho, né, para nos religar e reunir com o Pai. E nós sabemos como. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Então nós vamos conhecer Jesus, nosso modelo, o nosso governador espiritual do orbe, nosso irmão mais velho, esse Cristo amigo que sai dos altares mais frios, dos crucifixos e toma uma forma carinhosa e que nos acompanha dentro das nossas casas, nos hospitais, cuidando de todos os doentes. A gente vê essa manifestação coletiva de amor pelos profissionais da saúde. É Jesus cuidando das pessoas, preparando as CTIs com carinho para receber aqueles que estão sofrendo mais fortemente os efeitos desse vírus, né? É Jesus ali, sentindo a presença dele. Então nós temos que observar esses mandamentos, essas formas de amar e ampliar a nossa proporção. Emmanuel tem um poema muito lindo lá no livro Luz Bendita, que ele fala que nós precisamos sentir o perfume de Deus. Mas que perfume é esse? Né? E a poesia é intitulada Perfume de Deus, que diz assim: derramou-se o perfume das alturas celestes. Os homens o puseram em vasos numerosos, uns esguios e altos, outros amplos e ovoides, alguns feitos de ouro, outros de barro ou prata, tantas formas diversas, mas o aroma era o mesmo. Esta é a história do amor, o perfume de Deus. Então Emmanuel fala nesse poema, né, que o amor, o perfume de Deus, né, veio das alturas celestes, né, e veio para toda a humanidade. Uns, né, de etnia diferente, de credo diferente, de forma diferente, uns altos, outros baixos, uns gordos, outros magros, né, cores de pele, mas todos os vasos receberam o mesmo amor, todas as formas, todos os tipos, né? E essas formas tão diversas carregam em si esse aroma, o perfume de Deus, que é o amor. Olha que lindo, né? Então, eu desejo profundamente que a gente utilize, né, esse sentimento que já existe em nós, mesmo sendo imperfeitos, há este amor imperfeito, e que a gente consiga, em época de pandemia, a sentir com profundidade este amor em nós. E Pedro, ele sentiu isso, esse amor pulsante, desde o primeiro instante, quando ele aceita o convite de Cristo para que fosse pescador de homens, né, até o momento em que ele sai
descer aqui na Terra. Nesse processo de quando ele conhece Jesus até o seu desencarne, Pedro teve a oportunidade de construir o reino de Deus dentro do seu coração. E Jesus ensinava ele a todo instante. Quando ele tira a espada, corta a orelha do soldado para defender Jesus, né, naquela condição humana dele, Jesus silencia: calma, Pedro, embainha a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ensinando o apóstolo, em todos os instantes, a construir dentro do coração dele esse reino de amor, para que ele pudesse vencer isso. Quando Pedro nega Cristo, que ele vive dentro dele um arrependimento, um remorso terrível, e que faz com que ele se torne responsável por todos os cristãos, e ele tinha que dar exemplo disso. Então Pedro é o exemplo claro em humanidade de que nós também podemos fazer o que ele fez. Jesus já dizia isso para nós, Jesus enchia a nossa bola dizendo: brilha a vossa luz, vós sois deuses, sois capazes de fazer tudo isso e muito mais. E Pedro utilizou essa regra e construiu dentro dele uma grande construção chamada Reino de Deus, permitindo que o amor o conduzisse. E narra Humberto de Campos o momento do desencarne de Pedro, que Pedro é preso, né, é levado para ser crucificado, colocam aquele velhinho, aquele ancião na cruz, e quando Pedro percebe que eram os seus últimos momentos em que ele também seria crucificado a exemplo de Jesus, ele pede para o seu algoz: eu não mereço essa distinção. Querem me crucificar, mas me crucifiquem de cabeça para baixo. E ali Humberto de Campos faz uma fala poética linda, ele diz: aquelas mãos que Jesus tocou, aquelas mãos que Jesus segurou firme para que não afundasse na água diante do vacilo da fé, apontavam para o céu. Os pés que agora estavam crucificados de ponta cabeça, os pés estavam em cima, os pés que Jesus lavou, ensinando a humildade, também apontavam para o céu. E foi essa a condição que Pedro desencarna. E quando Seto Sertório, que era o soldado responsável pela execução dele, perfeito. Então, quando o soldado pega a pedra e joga na cabeça de Pedro, ele acha que está concluindo uma missão importante e sai fora. Pedro abre os olhos já no mundo espiritual e se percebe junto com todos aqueles amigos que lá o aguardavam. Se emociona profundamente. Eram os mártires, todos aqueles que se entregaram ao holocausto, aqueles que estavam cantando de mãos dadas, né, sentindo esse amor vibrante dentro do coração deles, né, recepcionaram Pedro na chegada ao mundo espiritual. Mas diz Humberto de Campos que não bastava aquela manifestação de tanta afeição, era necessário mais, e o céu se rompe, se abre, e aparece a presença excelsa de Jesus, que vem ao encontro de Pedro. E Pedro o abraça e coloca a sua cabeça no peito de Cristo, né, suspirando o seu cansaço pelas inúmeras batalhas que havia lutado até aquele momento. Era o coroamento da construção do reino de Deus no seu coração. Narra Humberto de Campos que Jesus o abraçou, apertou contra o peito e disse: Pedro, eu tirei alguns dias de folga da minha função de governar o orbe e estarei contigo. Te levarei agora por caminhos que tu nem imaginas. E por alguns dias leva Pedro nas esferas mais altas, que a gente nem tem ideia de como é que sejam, para estar com o apóstolo, para conversar, para recepcionar carinhosamente Pedro na chegada ao mundo espiritual. Passado aqueles dias, Humberto de Campos narra que Jesus chega e diz a Pedro assim: Pedro, eu tenho que continuar a minha função, não posso ficar mais tempo contigo aqui agora, mas fica tranquilo, aí fica descansando, fica, né, calmo aqui, né, vai estar bem amparado. Eu tenho que seguir a minha função. E Pedro, que já havia construído o reino de Deus no seu coração, se oferece para vir junto com Jesus, cuidar do nosso orbe, para que não nos sentíssemos órfãos e não nos sentíssemos abandonados. E Jesus aceita. E ambos retornam para o orbe. Jesus comandando, e Pedro recebe a primeira missão de Jesus na sua função espiritual. Que ele fosse lá onde tinham colocado os seus despojos físicos, da sua morte de dias atrás, porque havia um homem com uma criança no colo implorando
a presença do Espírito do apóstolo para que curasse seu filho. Pedro, imediatamente recebendo aquela ordem de Jesus, ele vai até o local, percebendo a angústia daquele homem com aquela criança, às portas de estar morto. Pedro dá um passe espiritual, espalha os fluidos regeneradores, reconfortantes, e a criança retoma a vida física, para a alegria e para a emoção daquele pai. E quando Pedro percebe o homem que ali está, percebe nele Aniceto Sertório, o soldado que há poucos dias atrás tinha jogado a pedra na sua cabeça, provocando seu desencarne. Ele havia se convertido depois da repercussão da morte de Pedro. E com seu filho doente implorava agora, iniciando um processo de amorosidade no seu coração, busca o auxílio. E Pedro mostra que realmente ele já tinha construído no seu reino esse mundo de amor e fraternidade. Ele paga o mal com o bem, traz o filho dele à volta. Iniciava para aquele soldado naquele instante a construção do reino de Deus. E começa agora para nós no processo de pandemia também, ou continua para nós, a construção dentro do nosso coração, dessa construção que está inacabada. A obra de Jesus era essa, era construir em cada um de nós, construir no mundo todo esse mundo de amor. Mas a obra ficou inacabada. Ele teve que voltar antes e ficou inconcluída. E Jesus precisa de nós para que a obra seja concluída. Ele precisa de nós, assim como nós precisamos dele. E nós estamos aqui comprometidos com essa obra. Assim como Madre Teresa de Calcutá, que também mostrava o amor já de forma angelical no seu coração. E ela dizia que ela era o lápis de Deus, afirmando que quem escrevia nesse lápis era o Senhor, era Deus, era o Cristo. Chico Xavier, exemplo de amor extraordinário, a maior e mais amorosa antena psíquica, mediúnica do mundo, se dizia um cisco de Deus. Um cisco de Deus. A ínfima partícula, mas que era importante aquela partícula estar aqui. E a irmã Dulce dizia que a miséria é falta de amor nos homens. Então nós precisamos acabar com a miséria, aumentando o amor no nosso coração. É esse o convite que eu deixo a todos vocês, que amemos-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Vamos fazer tudo o que nos cabe para cuidar do próximo. Em época de pandemia, nós não podemos pensar de forma isolada, nós temos que pensar de forma coletiva. Porque eu me cuidando, eu estou agora na minha casa, com a minha esposa, com as nossas gatinhas, né, cumprindo o que o Ministério da Saúde nos exige. Mas da nossa casa, nós não deixamos de participar e nos reunir com outros irmãos, como aqui agora, de forma online, agradecendo profundamente a presença de cada um que eu vejo aqui, tantos amigos, né, de Tramandaí e de todo esse estado espalhado, que estão nos assistindo, e rogar a Jesus que adentre o lar de cada um de vocês, deixando ali fluidos de paz, de concórdia e de muita saúde, para que a gente possa enfrentar essas dificuldades. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, que possa orientar os pensamentos, que possa aliviar as tensões, retirar a angústia, retirar a ansiedade desses momentos em que o confinamento nos cria alguns processos psicológicos através das nossas doenças mentais. Que Jesus alivie tudo isso, que Ele possa guiar os passos de cada um e deixe dentro de cada casa um lar lindo, formado com muito amor e com muito diálogo. Aos irmãos da CEFAC de Tramandaí, nosso abraço carinhoso aqui de Santa Maria, da nossa residência, com Emmanuel lá no fundo, nos orientando, nos guiando, nos incentivando a amarmos uns aos outros e fazermos aquilo que o Cristo espera de cada um de nós. Aqui eu me despeço, deixando esse grande abraço e dizendo que o Reino de Deus é uma obra possível, sim, de ser concluída por cada um de nós e que nós possamos amar muito mais, principalmente em época de pandemia. Um abraço a todos.